Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 271 do Código Civil. Diz o artigo 271 que, convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. O que o artigo 271 quer dizer é que na solidariedade ativa, quando nós tivermos uma obrigação solidária e essa obrigação se resolver em perdas e danos, mesmo assim permanecerá a solidariedade, ou seja, mesmo assim persistirá a solidariedade ativa. Então vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Por força de um contrato, João e Pedro são credores solidários de Francisco na entrega de 2 quadros famosos. Como existe a solidariedade ativa prevista no contrato, tanto João quanto Pedro podem exigir a obrigação por inteiro. Então, tanto João quanto Pedro podem exigir de Francisco os 2 quadros. Ocorre que, por culpa de Francisco, os 2 quadros foram totalmente destruídos antes de serem entregues. O que vai acontecer agora? A solução para o caso, já que os quadros não poderão mais ser entregues, é resolver a prestação em perdas e danos. Ou seja, a solução será Francisco pagar o equivalente dos quadros em valores, em dinheiro, para João e Pedro. Os 2 quadros juntos custam a quantia de 5 milhões de reais. Como o artigo 271 diz que, convertendo-se a prestação em perdas e danos, permanece a solidariedade, então tanto João quanto Pedro poderão exigir de Francisco a totalidade dos 5 milhões de reais. Vamos parar um pouquinho para pensar. Por que, no nosso exemplo, subsiste a solidariedade se o dinheiro é divisível? A resposta é simples. Como a solidariedade resulta das partes, da vontade das partes em um negócio jurídico ou da lei, não importa se o objeto da prestação é divisível ou se ele é indivisível, mas sim se as partes ou a lei optaram pela solidariedade ou não. Sendo assim, no nosso exemplo, as partes decidiram por meio de um contrato que João e Pedro seriam credores solidários de Francisco. Então não importa se o objeto da prestação é divisível, que é o dinheiro, ou indivisível, que é o quadro, pois em ambos os casos persistirá a solidariedade ativa pela vontade das partes, pois foi assim que as partes decidiram no contrato. Então vamos concluir a nossa aula de hoje. Segundo o artigo 271 do Código Civil, na solidariedade ativa, convertendo-se a prestação em perdas e danos, mantém-se a solidariedade. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like abaixo, inscreva-se no canal Direito em Tela e adquira os nossos mini cursos com certificado no site Direito em Tela.